Serão julgados pela Justiça Especializada Militar as mortes de civis causadas por militares nas chamadas missões de garantia da lei e da ordem. E se a criação de foro privilegiado para os militares? Quais são os impactos sobre a justiça militar? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando Galvão. Ele é magistrado há 11 anos, foi promotor do Ministério Público de Minas Gerais por 16 anos, é também professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, tem vários livros publicados, o último deles está na 9ª edição, Direito Penal, Parte Geral. Doutor Fernando, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Olá, Pensamento Orion, Jurídico. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo, e também o quadro Pensamento Literário, em que no terceiro bloco eu farei indicações de leitura para os nossos telespectadores. Agora, doutor Galvão, essa mudança aí na lei 13.000, através dessa 13.491, que foi sancionada em outubro passado, o que muda para a Justiça Militar? Haverá novos tipos de crimes que serão examinados por ela? Sim, Orion. Esse é um marco importante na, digamos, concepção de uma justiça especializada militar, que, por meio da Lei 13.491, teve, digamos, uma alteração importante e uma que tem chamado mais atenção e que não é exatamente uma alteração. Então, vamos tentar examinar partes, né? Por partes, né? A lei alterou o inciso 2º do artigo 9º e incluiu na possibilidade de caracterização de crimes militares os crimes previstos fora do Código Penal Militar. Porque até então a previsão dizia: são crimes militares em tempos de paz os previstos nesse código, embora também o fossem igualmente previstos na legislação comum. Essa segunda parte foi substituída por "e também na legislação comum". Mas percebam, se agora os crimes militares podem estar previstos tanto no Código Penal Militar como numa lei extravagante, como, por exemplo, a lei de tortura, ou de abuso de autoridade, ou de licitações, ou de meio ambiente, é importante perceber que esse inciso restringe a caracterização de crimes militares nos termos das suas alíneas. Então, esse conjunto de restrições, quer dizer, as previsões das alíneas, basicamente dizem que o crime militar é aquele crime praticado em serviço, em local sujeito à administração militar e também de um militar contra outro militar. Então, percebam, havia um problema em que, digamos, a legislação determinava o fracionamento da análise de uma só, digamos, de um só contexto fático. Vamos imaginar uma ação policial militar. Era possível até então caracterizar alguns crimes militares e alguns crimes da justiça comum. Por exemplo, só para a gente citar casos especificamente, nós estamos com uma situação do Rio de Janeiro bastante especial, em que militares do país inteiro, a Guarda Nacional ou até mesmo das Forças Armadas da União, né, assim, estão exercendo atuação de polícia militar. É um exemplo por aí? Esse é, digamos assim, um exemplo bastante eloquente de como é complexa a situação. Então nós temos, como você mesmo falou, militares do Exército fazendo atividades de controle de conflitos urbanos, de policiamento urbano, etc., que não é a missão do Exército. Não estão preparados para isso, digamos. Não é, nem pode-se dizer que estejam preparados para isso. Mas há uma situação de excepcionalidade. Não é? E num contexto em que, por exemplo, possa acontecer uma agressão a um civil, é possível que, com um fracionamento, a justiça comum entendesse que ocorreu um crime de tortura
e a justiça militar que ocorreu o crime de lesão corporal e o militar ser condenado 2 vezes pela mesma conduta. Então, percebam, o fracionamento da análise de contexto é muito ruim. Então, agora, um só juiz. E vejam, crimes na justiça estadual, militar estadual, crimes praticados por militares contra civis são julgados monocraticamente por juiz civil. Há também uma certa desinformação, dizendo que militares vão julgar tortura. Não, na justiça comum, na justiça estadual, militares estaduais são submetidos a julgamento monocrático do juiz civil. Que é da primeira instância que faz do Tribunal de Justiça. concurso, que na maioria dos estados pode se movimentar entre os cargos disponíveis no primeiro grau. Então não se trata de um foro privilegiado para os militares. Já adiantando uma indagação. O foro privilegiado costuma-se imputar a situação em que há um deslocamento de competência para que se comece em segundo grau. Não, então todos esses casos vão ser julgados em primeiro grau e na Justiça da União pelo colegiado de primeiro grau. Na Justiça do Estado pelo juiz civil monocrático, quando for o caso de crime praticado por civil. De fato, Orion, digamos, organização da justiça militar é um pouco complexa, porque ela é distinta no que diz respeito à União e seus estados. Que também é pouco conhecida, né? Pouco Doutor Galvão, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais essas mudanças da legislação e também falar sobre as repercussões, as várias repercussões dessa sanção, dessa lei, nos organismos internacionais e também aqui entre os operadores de direito. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as mudanças na legislação que prevê que, a partir de agora, crimes de militares contra civis serão julgados por tribunais militares e não mais civis. O nosso entrevistado é o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando Galvão. Doutor Galvão, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa repercussão. Alguns organismos internacionais ficaram insatisfeitos com essa mudança, avaliando até que houve violação dos direitos humanos. Como é que o senhor avalia isso, esse posicionamento da ONU, por exemplo? Me parece que há uma desinformação que leva a uma reação precipitada e, digamos assim, mal orientada. E você me deu a dica, me deu a deixa, para falar da segunda alteração da lei, né, que incluiu 2 parágrafos no mesmo artigo 9º, e eles, então, tratam das operações dos militares da União, somente os militares da União, em situações evidentemente excepcionais. Então, quando se fala de garantia da lei e da ordem, o que se costuma abreviar, né, operações de GLO, quando se fala do tiro de abate, em que um piloto da FAB acaba não sendo atendido na sua ordem de descer, de voltar, uma aeronave hostil acaba efetuando um disparo, e veja, ele não faz isso sem ordem de um superior, né? Vejam, são situações tão excepcionais que nem a Constituição da República previu Tribunal do Júri, e isso é muito importante. O artigo 124 da Constituição fala da Justiça Militar da União e não fala de Tribunal do Júri. Que seria civil, um tribunal civil.
não fala. Ou seja, a Justiça Militar da União tem a competência para julgar os crimes praticados contra militares e contra civis. Agora, houve uma alteração, o que leva a uma certa dificuldade de compreensão. Uma alteração no artigo 125, que está num outro capítulo, que fala dos tribunais estaduais, fala da Justiça Estadual. E a preocupação, então, de falar de um tribunal do júri na Justiça Estadual, e aí, militares estaduais, e mais especificamente a preocupação se dirige contra policiais militares. Quando praticam crimes dolosos contra a vida de civis, são julgados pelo tribunal do júri. A lei não fez nenhuma alteração nesse sentido. Então é bom distinguir de Isso que é militar nós estamos importante. falando. De que militar nós Isso, estamos de que falando. militares estamos falando. Então, essa preocupação, às vezes, é mal orientada e as pessoas dizem assim, não, mas num país em que se mata muito, quer dizer, a polícia morre também, né? Os policiais morrem também, mas num país de níveis de violência tão altos, então se estaria tirando do tribunal do júri a competência? Não, não é isso que está acontecendo. Isso, digamos, a lei trouxe apenas uma explicitação do que já parece ser uma autorização da própria Constituição do artigo 124. E Orion, é muito importante trazer uma outra informação. Todas as referências que são comumente lembradas de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos com relação à excepcionalidade da justiça militar, tratam de justiças militares que são constituídas dentro do Poder Executivo, dentro das Forças Armadas. O caso brasileiro é completamente diferente. Quando nós percebemos pela Constituição de maneira muito clara que a Justiça Militar integra o Poder Judiciário. Tem estrutura própria, inclusive, né? Isso. A estrutura diferenciada é em alguns estados, Em 3 não em estados todos. apenas. Em 3 estados, Minas Gerais eu tenho entre eles. Tribunal de Justiça Militar. Ok. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutor Fernando Galvão. Eu gostaria que antes a gente ampliasse o nosso debate, convidando aqui os estudantes da Faculdade de Direito Milton Campos para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. A alteração de competência da Justiça Militar pode alterar tanto em âmbito federal como também estadual? Daniela, essa alteração que amplia o conceito de crime militar afeta as duas justiças, tanto da União quanto do Estado, ou dos estados, porque a competência é para julgar os crimes militares. Agora, a parte da lei que fala, então, que essas atividades especiais, como atividades de garantia de lei de ordem, o tiro de abate, etc., essas dizem respeito apenas à Justiça Militar da União, ou seja, a atuação de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Queria saber se com a Justiça Militar julgando os próprios militares não haverá uma perda de eficácia dos julgamentos pelo corporativismo. Ricardo, a Justiça Militar tem enfrentado muito essa crítica de corporativismo. Bem, deixa eu explicar um detalhe. Primeiro, os crimes praticados por militares contra civis, reafirmando, né, já havia dito isso, no âmbito da Justiça Militar Estadual, é julgado por um juiz civil, que faz concurso e, na maioria dos estados, integra um quadro único do Poder Judiciário Estadual. O que eu quero dizer com isso? Esse juiz vem sendo promovido pelas, digamos, comarcas até chegar a Belo Horizonte, se fosse o caso a capital, e ao chegar poderia ser removido para uma outra vara, uma vara de família, por exemplo. Então não sei por que se acusaria esse juiz de corporativista, porque ele é um juiz de formação civil e com uma experiência, digamos, ampla e possibilidade de transitar em qualquer uma das áreas. Quando nós temos o julgamento pelo colegiado na Justiça Estadual, são crimes que não afetam civis,
como, por exemplo, crimes contra a administração militar, contra a administração da justiça. Muito bem, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Milton Campos. Doutor Final, deixar para o senhor uma questão no bloco seguinte a respeito da repercussão nas redes sociais. Hoje é importante ouvir o que as pessoas estão dizendo por aí. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a alteração na legislação que, a partir de agora, crimes de militares contra civis serão julgados por tribunais militares e não mais civis. O nosso convidado é o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando Galvão. Doutor Galvão, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da repercussão nas redes sociais. Hoje é importante saber o que as pessoas estão achando dessas alterações. Pois é, eu tenho acompanhado isso com especial interesse, com certeza. E tenho percebido a confusão que se faz em relação às, digamos, diferenças existentes entre a Justiça Militar da União e dos Estados. E as redes sociais permitem que afirmações assim, sem uma maior reflexão, efetivamente desprovidas de uma pesquisa que lhe dê sustentação, acabem tomando alguma dimensão. Eu confesso que não vi uma dimensão mais expressiva, mas vi dizerem muito sobre a violação de direitos humanos ou a possibilidade de corporativismo. Por tudo que a gente já falou, me parece que já dá para chegar à conclusão de que não há uma fundamentação que dê suporte a essas conclusões. Reafirmando, não há na, digamos assim, Convenção de Direitos Humanos ou nenhum tratado internacional que eu conheça uma restrição a que a justiça especializada como ramo, segmento do Poder Judiciário examine tais questões. E quando se tem, assim, uma reação, não é, à possibilidade de que o crime de tortura, por exemplo, seja julgado na justiça militar, a informação que falta é dizer que será julgada por um juiz civil. Apesar de ser da justiça militar. Isso, e estar ocupando um cargo naquela estrutura que Quantos civis tem na justiça militar hoje? Veja, o nosso caso de Minas Gerais é diferenciado, porque nós temos uma justiça militar autônoma. A maioria dos estados não é assim. A auditoria é dentro da organização judiciária do Poder Judiciário Estadual. Não é? Mas, perceba, a justiça militar já julga o estupro, por exemplo, praticado por um policial militar contra uma pessoa que esteja, digamos, participando de um evento musical, de um show, e ele então, deveria proteger essa pessoa. Seria um crime militar hediondo. Veja bem, a partir de agora nós vamos poder trabalhar com a noção de crime hediondo, que até então não se podia trazer porque está numa lei extravagante. Perceba? Então agora, além desses crimes graves que nós já julgamos, e sempre julgamos, o sequestro, sequestro para fim de extorsão, corrupção é um crime grave, estupro, são vários crimes graves. Nós vamos julgar outros crimes também. E você tem aberto cada bloco dizendo assim, os civis vão ser julgados os crimes contra civis vão ser julgados. Bem, isso é só na União, porque na justiça estadual, que julga o policial militar, continua do mesmo jeito no tribunal do júri da justiça comum. Então não é justiça estadual e não justiça militar.
Não, isso. O julgamento vai ser pelo Tribunal do Júri da Justiça Estadual. Perfeito. Agora, o que talvez também não tenha ficado claro é que a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal Militar, com base no artigo 124 da Constituição, é que os crimes praticados por militares da União contra civis já não iam ao Tribunal do Júri, porque a previsão do Tribunal do Júri é no artigo 125 para os estados e não no 124 para a União. Então já não ia. E quando há uma definição de hipóteses em que o julgamento será feito pela Justiça Militar da União, o que se está de fato produzindo é uma restrição. Então agora, um militar do Exército que mate a mulher, que também é militar da União, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não serão julgados pela Justiça Militar da União, apesar de ser um crime praticado por um militar contra outro militar, porque não está no rol de casos que a Lei 13.491 elencou. Perfeito. E ela só elencou situações de serviço, estritamente serviço. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouco. Eu gostaria que o senhor fizesse agora para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Então, Orion, eu sempre aproveito essa oportunidade para divulgar alguns livros meus, não é? E na temática do direito militar, eu tenho um livro, Direito Penal Militar, a Teoria do Crime, que é publicada por uma editora muito próspera, uma editora muito boa aqui de Belo Horizonte, que é a De Plácido, e enfrenta a dificuldade de termos, talvez, duas teorias do crime, uma cunhada pelo Código Penal Militar, outra pelo Código Penal Comum. E nesse livro eu sustento que isso não é possível, nós teríamos que ter uma só teoria do crime. E queria indicar também o livro que é o livro-texto da atividade lá de graduação, o Direito Penal Parte Geral. Esse livro trata, então, de todas as questões da parte geral do Código Penal Comum, ou seja, os princípios, a teoria do crime, a teoria da aplicação da pena, também publicada pela mesma editora. Muito bom, doutor Galvão. As indicações de leitura estão dentro do nosso debate aqui sobre a justiça militar, o direito penal do Código Militar. Agora, veja bem, uma última questão para a gente encerrar o nosso programa. A legislação sancionada em outubro passado, ela tem efeito retroativo por crimes cometidos por militares que estejam tramitando na justiça comum? Pois é. Essa é uma pergunta muito boa e geraria, digamos assim, muitas reflexões. Mas, no curto espaço de tempo, vale perceber que a definição de crime militar implica na competência da justiça militar. Então, uma regra de direito material repercute numa relação processual e, no que diz respeito a processos, a mudança de competência implicaria o imediato deslocamento dos processos da justiça comum para a justiça militar, isso no plano da União, no plano dos estados. Agora, quando nós falamos em ampliação do conceito de crime militar, há toda uma repercussão que deve ser examinada com cautela. Caso a caso seja Por avaliado. exemplo, será que nós vamos passar a aplicar os dispositivos da parte geral do Código Penal Militar? Bem, tratando-se de direito material, a regra é simples, embora as questões sejam as mais diversas. Se a nova regra prejudicar o réu, não se pode retroagir. Se ela beneficiar, em alguns casos isso vai acontecer, é possível fazer a retroatividade. E, de fato, com a entrada da lei em vigor, daqui para frente temos novas regras. Muito bem, o assunto é bastante polêmico e merece um outro programa. Eu agradeço aqui, Certeza. conversamos com o juiz
Fernando Galvão, que é o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e falamos aí sobre essas alterações na legislação sobre crimes militares e julgamentos sobre tribunais civis e tribunais militares. Doutor Galvão, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer receber aqui. Muito obrigado. E se você quiser participar do programa, escreva para pensamento@amages.com.br. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.